Boa tarde, sou o professor Ricardo Pássaro Henck, sou professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, da cidade de Guapiara. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental. Está aqui de maneira online comigo os alunos Caio, Alifer, Caio, Gabriel Donizete, José Antônio, Maria Eduarda e Natália. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão podendo estar presentes aqui de maneira ao vivo. Estou gravando essa aula também para posteriormente pôr no YouTube, para que os demais alunos possam assistir, né? Temos tido o retorno de alguns alunos que a gente acaba ajudando por essas aulas no YouTube. Gostaríamos aqui de mandar um abraço para alguns alunos, né? Ian Felipe de Oliveira Ribeiro, né? Ele respondeu para a gente lá no YouTube e disse que está gostando das nossas aulas, que tem ajudado ele. E eu perguntei de onde ele era, ele falou que é de Cotia, São Paulo. Fica a 241 quilômetros de Guapiara. Miguel Teodoro também falou que está gostando das aulas, né? Perguntei de onde ele era, só que ele não respondeu ainda de onde que ele era, tá? Então fica aqui uma saudação para esses dois alunos que acompanham nossas aulas pelo YouTube também, tá bom? Não são nossos alunos, não é colega dos meus alunos de sala, mas acompanham a nossa aula pelo YouTube, né? E dizem que estão conseguindo aprender com as nossas aulas. Então vamos dar continuidade à situação aprendizagem 1. Habilidade em questão, EFMA 01, reconhecer que uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional, como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se torna a medida de cada lado como unidade. Objetos de conhecimento. Necessidade de números reais para medir qualquer segmento de reta. Página, apostila, né? Página 131. Esqueci de falar da apostila da abertura. A apostila é um material currículo em ação fornecido pelo governo do estado de São Paulo, tá bom? Então vamos lá. Situação aprendizagem 1, parte 4. Espero eu conseguir finalizar hoje essa situação de aprendizagem 1. Situação de aprendizagem 1. Vamos ver algumas propriedades de conjuntos numéricos e, por meio de uma reta numérica, representar determinados valores numéricos. Então vamos lá, vamos lembrar. Então, momentos de lembrar. A última aula nossa foi na terça-feira, quarta-feira foi um feriado e agora, hoje é sexta-feira, então faz algum tempinho que a gente não pratica matemática. Então vamos relembrar. Fração em decimais. Como isso? É fácil, é só lembrar que toda fração é uma divisão. Ao eu dividir a parte de cima da fração, que se chama numerador, pela parte de baixo da fração, que se chama denominador, eu tomo uma resposta que a gente chama de decimal. Ele vai dar um número decimal na resposta. Tudo bem? Toda fração é uma divisão. Então, aqui é uma afirmação. Toda fração é uma divisão. Olha aqui um exemplo. 2/6 é o de cima dividido pelo de baixo. Neste caso, 2 dividido por 6. Por coincidência, ao você fazer isso aqui, 2 dividido por 6. Então, lá, 2 dividido por 6. Quem na tabuada do 6 chega próximo do 2? É o 0. 0 vezes 6 dá 0. 2 que tira 0 dá 2. Né? Não tem mais ninguém para baixar. Eu ponho uma vírgula aqui, aparece um 0. Aí eu chego à conclusão que 3 vezes 6 dá 18. Sobra 2. E aí, como eu já tenho a vírgula, eu estou nas casas dos decimais. Isso, Alifer, você acertou ali na resposta no chat.
Aí, como eu tenho uma vírgula, eu estou nas casas decimais, sempre vai ter um zero junto com o resto. Aí chegou a 20 de novo, eu coloco um 3, vai dar 18, vai dar 2 de resto de novo. Tenho a vírgula, vai dar 20 de novo, coloco o zero ali, né? E aí vai dar uma dízima periódica, ou seja, vai dar infinito. E vai dar uma dízima periódica, que ele vai se repetir infinitamente, tudo bem? Então, aqui deu uma dízima periódica, certo? Então, nosso momento de relembrar acabou. Vamos continuar a nossa atividade. Apostila, página 131, atividade 3. Localizando números racionais na reta numérica. O que é número racional mesmo, professor? São números que eu consigo observar e entender que ele tem uma certa frequência, uma certa repetição, né? No caso de uma dízima periódica. Quando não é uma dízima periódica, ele é uma fração que ele é finito, ele termina, né? Por exemplo, uma fração que ele é finita, 5 meios, ele vai dar 2,5, terminou aqui. Então ele é um número racional, eu posso representar ele por fração e eu tenho um fim. Então ele é racional, eu consigo entender. A mesma coisa um terço, uma coisa dividida em 3 partes, mas ele vai dar uma dízima, professor, vai dar uma dízima periódica. Ele não vai ter fim, mas mesmo assim ele é racional. Eu consigo entender que é uma coisa dividida em 3 partes, e mesmo que eu for representar ele em decimal, eu sei que ele vai se repetir infinitamente por 3, tá? Então ele é racional. Continuando. Isso, Maria Eduarda, você também respondeu certo no chat. 3.1. É possível localizar os números racionais em uma reta numérica, inclusive considerando suas representações fracionárias. Fracionária e decimal. Localize os números a seguir na reta numérica, explicando como você procedeu para localizá-los. Então vamos lá, aqui estão os números, tá? Menos 4, primeiro vamos observar eles separadamente, tá? Aqui, ó, o número menos 4, aqui é outro número, 0,5, ou seja, 5 décimos. Aqui é um número esquisito. Vocês perceberam aqui? Eu quero ver se vocês conseguem me responder no chat. Esse aqui é o menos 2 inteiros, vírgula 32 com traço em cima. Quem lembra o que eu expliquei na terça-feira? O que é esse traço em cima quer dizer? O que quer dizer esse traço em cima aqui? Poderia me responder no chat, por favor? O que é aquele traço em cima? Menos 2 inteiros, vírgula 32. O que seria aquele traço em cima? Isso, Maria Eduarda. Ela respondeu assim para mim no chat. Infinito, o número que se repete. É isso mesmo. É o número que se repete infinitamente. Então, se eu fosse colocar aquele procedimento que a gente conhece, eu colocaria assim, menos 2,32, 32, 32 e colocaria 3 pontinhos. E aqui dá um pouco mais de trabalho, eu tenho que perceber que é o 32 que está se repetindo. Aqui não, ele conta para mim. Ó, o 32 vai se repetir infinitamente. Então, muito bem, Maria Eduarda, é isso mesmo. Tá? Eu vou apagar aqui agora, que eu fiz muito rabisco ali, né? Então, nós estamos entendendo, nós não estamos resolvendo ainda, nós só estamos entendendo. Essa aqui é uma fração, 5 quartos. Isso daqui é o menos 12 trezeavos. Esse daqui é o 2,3, ou seja, 2 inteiros e 3 décimos. Esse aqui é o 12 terços. Esse daqui é o menos 0,7777. Ele vai repetir o 7 infinitamente. Esse daqui é o menos 2,32. Ah, esse não é uma dízima. Parou aqui, né? Não tem 3 pontinhos e nem tem risquinho em cima. E essa aqui também é um número exato, né? Que a gente fala exato porque não é inteiro. É um número que não é infinito. 1,251. E para, tá bom? Na apostila, alguém pegou a apostila? Responde para mim no chat, por favor.
Alguém passou pela escola para fazer alguma das avaliações diagnósticas lá pela sede e aproveitou para pegar a apostila? Não? Então tá bom. Se alguém pegou, já estaria com a apostila na mão. Mas deixa eu contar para vocês. Se eu não me engano, na apostila não tem um espaço para vocês responderem. Ah, o Gabriel pegou. Gabriel, na apostila não tem nenhuma reta aí, né? Vocês vão ter que criar essa reta, né? E se vocês tiverem que criar, né? Lembrando que essa aula vai estar gravada e vai estar no YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube e já tem a apostila na mão, se eu não me engano, não tem essa reta na apostila. Então eu recomendo que você crie uma reta desse jeito na sua apostila. Veja bem, eu construí uma reta aqui de 0,5 centímetro, né? Se eu construir de 0,5 centímetro e ela vai do -4 até o 4 positivo, ela usou 8 de um lado para o outro, mas de um lado para o outro foi 8, mas eu usei 0,5, então tem que ter 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 espaços. Cada espaço que tem uma linha um pouco mais forte, eu considerei 0,5 centímetro, tá bom? Então, ele foi do -4 até o 4 positivo. Então, vamos lá. Prestem atenção, né? Eu sei que por a gente estar no sistema online, vai ser difícil vocês responderem para mim aonde que está, né? Quem teve aula comigo ano passado, lembra que a gente fazia uma brincadeira, né? Eu escolhia um aluno, né? A gente fazia uma brincadeira, o aluno escolhia o colega vinha na lousa, né? Sem aquela pressão, sem ninguém tirar sarro, e o colega tentava achar aonde estava a resposta do -4. E aí, ao localizar o -4, ele vinha, colocava o pontinho no lugar e chamava o colega para vir no outro lugar, né? Então, a Maria Eduarda está contando para mim que o -4 está fácil de localizar. É verdade, Maria Eduarda. Vamos achar o -4? Será que o -4 é esse daqui? Hein? Não, né? Esse é o 4 positivo. Ah, o 4 negativo está lá do outro lado. Ah, então ficou fácil aqui, ó. Olha o -4 aqui. Aqui está o -4. Vocês concordam comigo que ali é o -4? Então, eu fiz uma animação aqui para ficar mais bonitinho. Pense no trabalho que deu para mim fazer isso aqui no domingo. Fiquei o domingo quase a parte da manhã fazendo. Porque, ó, não é só uma animação. Olha bem. A seta vem até ele. Olha que bonitinho. A seta veio até o -4. E olha o que aconteceu depois. Fez uma bolinha lá, tipo reloginho. Olha que bonitinho. E aí, sumiu a seta. E aí apareceu o -4. Pronto. O -4 já está representado. Vou fazer um tracinho embaixo do -4, porque o -4 nós já representamos. E esse daqui é 0,5. Alguém sabe me dizer, pode tentar responder no chat, aonde está o 0,5? Ele está entre o 1 e o 2, ele está entre o 0 e o 3. Coloque assim para mim no chat. Ah, legal. A Maria Eduarda respondeu assim, o 0,5 perto do 0. E o Alifer confirmou, é perto do 0. É verdade, ó, 0,5. Eles falaram para mim que é aqui, perto do 0. Positivo, verdade. Tem o negativo e tem o positivo. Vamos ver se os dois acertaram? Olha a seta. Ó, acertaram, parabéns. Muito bom. Olha lá, fez a bolinha em volta e sumiu a seta. Subiu a resposta. Parabéns, acertaram mesmo. Tá ali a resposta, tá bom? Então, agora nós vamos para o -2. E agora? -2,32 e começa a repetir. 32, 32, 32. Agora fica mais difícil. Me responde aonde está. Ele está entre dois números. Me responde aí se ele está entre o... Fale para mim no chat. Aonde que ele está? Esse -2,32. Eu vi o Alifer respondendo. O Alifer respondeu para mim que ele está aqui, ó, entre esse e esse. O Alifer respondeu.
Alguém discorda do Alifer no chat? Sim ou não? Ou acha que o Alifer está correto? O Caio caiu a conexão do Caio. O Caio não está mais na sala. O Alifer ele tinha posto 2 positivo, mas depois ele escreveu negativo. E a Maria Eduarda já escreveu menos 2 e menos 2,5. Está correto o Alifer, né? Ela confirmou que ele está correto. Vamos ver se ele está correto? Está mesmo, né? E ele está porque é o seguinte, bem no meio aqui seria o menos 2,25, né? Ah, professor, mas aqui é o 0,5, se fosse o 0,50 e aqui fosse 2,00. Então aqui seria 2,250, seria bem no meio. E o 32, né, o 2,25, o 32 seria um pouco mais para cá. Mas professor, quanto maior a dívida, mais para a esquerda ele vai, tá bom? É isso mesmo. Então eu vou apagar meus rabiscos aqui e vocês têm que ver isso. Eu vou tentar aumentar aqui para vocês entenderem, tá? Reparem, ele está mais perto do 2,5 negativos, por quê? Porque bem no meio seria o 2,25, tá? Como ele é 2,32 negativo, ele tem que ir mais para o lado esquerdo, tá bom? Então, por isso que ele está mais ali para o lado esquerdo. Olha lá, cresceu a bolinha ali. Muito bem. E agora? Agora eu quero saber. Os 5 quartos. Agora complicou os 5 quartos, hein? Porque os 5 quartos não é um número decimal, é uma fração. Mas lembra que na revisão nós vimos que toda fração é uma divisão? Então, se você quer descobrir na régua, na reta numérica, onde está os 5 quartos, é só fazer uma divisão. Então, é só fazer a divisão. Mas, professor, eu não lembro. Qual é a divisão mesmo? Vamos ver se você acertou, Maria Eduarda. Eu já vi a resposta sua. A divisão de 5 quartos é sempre o de cima dividido pelo de baixo, né? Então vamos lá. 5 dividido por 4. Na tabuada do 4, quem vezes 4 chega perto do 5? É o 1. 1 vezes 4 dá 4. 5 que tira 4 dá 1. Acabou a conta. Dá 1 e sobra 1. Não, eu tenho que ir até sobrar nada ou até eu perceber que é uma dízima periódica. Eu ponho uma vírgula. Aparece automaticamente aqui um 0. Agora eu pergunto, na tabuada do 4, quem vezes o 4 chega próximo do 10? É o 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Muito bem, já vi que vocês acertaram ali no chat, viu? 10 que tira 8 dá 2. Não tenho mais ninguém para baixar. Lógico que não, já coloquei a vírgula, já estou nas casas dos decimais. E aí, como já tem vírgula, todo o resto vem acompanhado de um 0. Quem vezes 4 chega próximo do 20 sem passar na tabuada do 4? É o 5. 5 vezes 4 dá exatamente 20. 0 que tira 0 dá 0. 2 que tira 2 dá 0. Então eu cheguei na resposta. Deu 0 aqui, cheguei na resposta. É 1,25. E aí, tanto o Alifer quanto a Maria Eduarda responderam para mim que o ponto vai estar entre o número 1 e o 1,5. E vai estar bem no meio mesmo, porque aqui é 1,00. Aqui é 1,50. E 1,25 é bem no meio. Então, muito bem. Vocês acertaram, olha lá. Eu fiz a resposta ali, né? Com a letra bonitinha, né? Porque ainda estou apanhando da caneta que escreve aqui no PowerPoint. Mas olha lá a seta. Apareceu no lugar
corretinho. Olha lá, apareceu lá. Então, presta atenção. Ah, professor, mas não era 1,25? Ué, 5 quartos não é a mesma coisa que 1,25? Eu posso pôr ela em fração ou eu posso pôr ela em decimal. Eu optei por pôr em fração por dois motivos. Primeiro, porque no enunciado está 5 quartos. Então, eu coloquei 5 quartos. E outra coisa, é bom vocês irem aprendendo. Quando aparecer esse 5/4, é a mesma coisa que 5 quartos, tá bom? Guarde isso na cabeça de vocês. Eu só quero saber uma coisa. Tem mais alguém aí escutando a aula além do Alifer e a Maria Eduarda? Ou vocês... eu sei que eles estão respondendo, mas eu quero saber se tem alguém mais conseguindo escutar a aula. Não tem importância só os dois estão respondendo. É que às vezes os dois estão confiantes para responder, os outros não. Mas eu não sei se caiu a conexão para os outros alunos. O Caio, eu vi que caiu a conexão dele. Respondem no chat para mim os outros se estão conseguindo escutar a aula, por favor. Próximo agora. O próximo agora é menos 12/13. Vamos fazendo a aula aqui, enquanto isso os outros vão dar um sinal de vida. Ah, já deram sinal de vida. O José já deu sinal de vida. Voltou do José. Então lá, veja agora como vai complicar a nossa vida. Primeira coisa, menos 12/13. Eu já sei... Opa, eu coloquei o menos no lugar errado, porque o menos não pertence ao 12 nem ao 13. Ele pertence à fração inteira. Quer dizer que a resposta vai ser negativa, tá? Então, primeira coisa que eu já sei. Meu ponto vai estar para o lado esquerdo do zero, que a resposta vai ser negativa. Então, vou fazer agora 12 dividido por 13. Vamos ver se a conta vai dar muito grande. Vai dar infinito, Alifer? Ah, você já percebeu que vai dar infinito? Então vamos ver. Vou tentar fazer na mão aqui. Tomara que não se arrebente tudo fazendo na mão aqui. Quem vezes 13 dá perto do 12? Ah, é o zero. 0 vezes 13 dá 0. 12 que tira 0 dá 12. Põe a vírgula, parece um 0. 9 vezes 3 dá 27, é isso? Foi o 2. 9 vezes 1, 9. Com mais 2, 11. Vou fazer de cabeça aqui então para não perder muito tempo, tá? 120 que tira 17 dá 3. Como eu já tenho a vírgula, aparece um 0. Tá bom? Agora aqui. Quem vezes 13 dá próximo de 30? Eu acho que é o 2, né? Eu preciso saber quem que vai se repetir, tá? Então eu vi ali que vocês colocaram aproximadamente, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 30 que tira 26, 4. Como eu já tenho a vírgula, aparece um 0. 3 vezes 13 dá 36. 40 que tira 36. Ah, é o 4. Agora acho que já começou a repetir. É o 3 que começa a repetir. É isso, Maria Eduarda? Você colocou na prova ali assim para mim, no chat. O 3, se você colocasse mais um 3 e 3 pontinhos, eu ia entender que é o 3 que começar a repetir. Então, beleza. Então, eu posso representar assim também, né? 0,923 e um tracinho do 3 em cima. É que no chat não dá para pôr o tracinho em cima, né? Por isso. Muito bem. Só que eu sei que é negativo. Se ele é negativo, ele está bem perto do menos 1, né? Ele deve estar bem pertinho aqui, ó. Ele deve estar bem pertinho aqui. Vamos ver se é isso mesmo? Ah, não, ele continuava. Ele tinha mais. Né? Então, alguma coisa eu me atrapalhei ali na divisão, hein? Alguma coisa eu me atrapalhei na divisão. Bom, vamos dar continuidade. Então, ó, a hora que você faz o 12 dividido por 13, vai dar isso aqui. Mas aonde que ele está se repetindo? Olha o período aqui. É o 230769. Esse é o período que se repete. Não, 09 não. Opa, tá difícil hoje, hein? Esse aqui é o período que se repete. 9, 2, 30, 76.
Esse é o período que se repete, tá bom? Então, beleza. Então, ele é negativo. Ele está bem próximo do 1. Olha lá a setinha. Bem próximo do 1 negativo, né? Se eu fosse arredondar, eu ia falar que é o menos 1, né? Então, lá vai o ponto dele na reta. Ah, professor, não posso pôr em cima do 1? Não, porque ele não é o menos 1. Ele é bem próximo do menos 1, mas não é o menos 1, tá bom? Próximo agora. Agora o próximo não está tão difícil. Quem sabe me dizer aonde que vai ficar o ponto 2 inteiros e 3 décimos? Ele vai ficar entre quem? Responde no chat para mim. Eu sei que ele é 2 inteiros e mais 3 décimos. Eu vou até dar o zoom aqui. Ele é 2 inteiros. Então aqui está os 2 inteiros. E 3 décimos. É mais 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Então ele vai estar aqui bem no que está bonzinho. Será que se eu tentar dar continuidade sem o coisa setinha vai aparecer? Acho que não aparece. Eu tenho que tirar do zoom mesmo. Isso, Maria Eduarda. Você respondeu lá no chat. Está entre o 2 e o 2,5 lá. Ele vai estar ali, ó. Ali subiu a fração primeiro. Olha lá. 2,3. Quase no 2,4. Tá bom? Apareceu a bolinha. Muito bem. E agora? Agora eu quero saber quem vai saber responder para mim quanto que é o 12 terços. Vou esperar no chat, hein? Quanto que dá 12 terços? Não é? Ah, já respondeu a Maria Eduarda. Muito bem, Maria Eduarda. Parabéns. 12 terços. Toda fração é uma divisão, né? Às vezes a gente acha que a fração vai dar um número muito esquisitão, né? Que nem aqui, deu um número muito esquisito, né? Mas lá, 12 dividido por 3. Na tabuada do 3, quem vezes 3 dá 12? Ah, é 4. 4 vezes 3 dá 12. Acabou a conta. Qual é a resposta? 4. Onde que está o ponto 4? Está aqui. Facinho. Olha lá a seta. 12 dividido por 3 é 12 dividido por 3 igual a 4. Olha lá a seta. Apareceu a bolinha lá. Deixa eu tirar o risco vermelho de cima para ficar mais claro para vocês. Apareceu a bolinha, está ali a resposta. E subiu a resposta. 12 terços. 12 terços também pode ser conhecido como 4 inteiros, tá bom? Se você fala assim, tenho 12 pães, vou dividir por 3 pessoas, cada pessoa vai ganhar 4 pães inteiros, né? Então, ou se fala assim, peguei um bolo, peguei vários bolos, né? Dividi todos em 3 pedaços. Entreguei 12 pedaços em 3, né? Fui fazendo grupos em 3. Então, eu peguei 4 bolos inteiros para poder fazer, certo? Ficou estranha essa última explicação, mas vai por mim. 12 dividido por 3 dá 4 inteiros, tá bom? Confundi vocês, eu acho. Opa! E agora aqui o menos 0,77777, ele vai estar onde? Entre quem? O menos 0,777. Muito bem, Maria Eduarda. Ele vai estar entre o menos 0,5 e o menos 1. Ele vai estar aqui mais ou menos. Ó. Aqui o menos 0,6. Aqui o menos 0,7. Vamos ver? Olha lá, apareceu ali. Ali mesmo que ele vai estar. Então, eu vou apagar o meu rabisco. Então, lá. Subindo a resposta. Menos 0,77777. Lembrando que isso é uma dízima periódica. E o menos 3,32. Aonde que ele vai aparecer? Quem sabe me dizer? Ele vai aparecer perto de um outro ponto. Né? Olha lá. Menos 3,32. Não é dízimo agora. Menos 3,32. Ele vai dar quase em cima deste ponto aqui. Esse ponto continuava. 32, 32. Esse não, vai parar aqui. Né?
Então, olha lá para vocês verem, ele vai dar quase em cima, tá? Quase em cima. Ele vai ficar quase em cima. Só não é igual porque isso aqui continua uma dízima e o outro não era uma dízima, tá bom? Mais adiante vai ter uma pergunta parecida com isso daqui, tá? Então vamos lá, subiu a outra ali, ó. Repare, uma é dízima, a outra não é dízima. E o último, 1,251, ou seja, 1 inteiro, 251 milésimos. Entre o 1 e o 1,5. A Maria Eduarda falou para mim. Bom, a Maria Eduarda está corretíssima, presta bem atenção. Quando eu quero falar, mas professor, aqui só tem uma casa depois da vírgula, né? É só você completar com zero para ficar mais fácil para você. Se completa com zeros e aí fica fácil. 1,000, 1,5000. Aonde fica 1,251? Ah, vai ficar quase no meio, um pouquinho para lá do meio. Então, Maria Eduarda, parabéns, você acertou. Oh, bem em cima quase, hein? Quase no mesmo lugar que os 5 quartos, que era 1,25. Mas qual é a diferença do 1,25 dos 5 quartos, né? Os 5 quartos é 1,25. Ah, é um zero que eu preciso pôr aqui. Então, isso aqui é um pouquinho mais à direita do que os 5 quartos, né? 1 milésimo mais para a direita, tá? Só nível de curiosidade. Olha lá, subiu lá a resposta. A bolinha um pouquinho mais para a direita. Ah, professor, não tá nada. Vai tá sim, olha lá. Um pouquinho mais para a direita, tá? Então, por conta do 1 milésimo, né? Você já ouviu falar que na Fórmula 1, às vezes por 1 milésimo de segundo, o outro ganha do outro? Então, é isso aí, tá bom? Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho a última imagem. Eu não sei, eu pego a lupa toda hora que eu vou querer apagar as coisas. Pronto. Vamos então para o 3.2. Agora vem a parte de reflexões sobre a atividade, certo? Qual é... Aqui é normal, tá? E eu vou falar um negócio para vocês que estão ao vivo comigo aí, pelo chat do Centro de Mídias. Errar é normal e é errar que a gente aprende. Não tenham medo de errar respondendo no chat, tá? Como vai poder haver erros aqui, às vezes vocês ficam com vergonha porque essa aula vai para o YouTube depois, eu não vou falar nome, tá bom? Qual dos números a seguir é maior? O menos 2,32, 32, 32, 32, 32, 32, 32. Por que estou falando um monte de 32? Porque isso aqui é uma dízima periódica. Ou o menos 0,32 e parou, que ele é exato. Eu coloquei a régua aqui para ajudar vocês. Qual dos dois é maior, na opinião de vocês? Eu vou colocar aqui assim para ficar mais fácil para vocês responderem. A dízima ou o exato? Qual é maior? A dízima ou o exato? Lembrando, os dois são negativos. Qual é o maior? Eu já vi que uma pessoa ali, não vou falar nome que nem a gente combinou, acha que o maior é a dízima. Depois que eu contar um truque para vocês, vocês não vão errar nunca mais esse negócio de quem é o maior e quem é o menor, tá? Eu fiz um negócio na minha cabeça, né? Senta que lá vem história, né? Tem que inventar um PowerPoint aqui pro professor Ricardo. Senta que lá vem história, que as historinhas que eu invento na minha cabeça para eu memorizar as coisas. Que depois disso aí nunca mais eu errei quem é o maior e quem é o menor, tá? Então, eu vou responder vocês, já que os outros alunos ficaram com medo ali de colocar as respostas. Então, aqui, ó. Se eu ampliar bastante, aqui vai estar o zero, certo?
E aqui eu vou andando, 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 andando. Aqui vai estar o menos 1. Eu vou andando, 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 andando. E aqui vai estar o menos 2, tá? Eu vou andando, 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 andando. E aqui vai estar o menos 2,3. Ou seja, menos 2,30, tá? E aí eu vou ampliar um pouco mais. Aqui vai estar o menos 2,31. Vou ampliar um pouco mais. Aqui vai estar o menos 2,32, tá? Tá. E aqui do ladinho vai estar o menos 2,3232. Um pouquinho mais para cá vai estar o menos 2,32, 32, e aí, cada 2 que aumenta ele vai estar um pouquinho mais para lá. Só que ele nunca vai chegar no menos 2,33, tá? Ele vai ficar infinitamente aqui, mas nunca vai chegar aqui. Mas repare, ele fica aqui e o 32 fica aqui. Então presta atenção. Isso, ele é infinito, mas ele nunca vai chegar no 33, tá? Fique tranquilo, ele nunca vai chegar no 33, tá? E aí, o que acontece? Aqui está a dízima e aqui está o exato, tá bom? Quem é maior e quem é menor é assim. Quando você encontra os dois números, o maior é sempre o da direita, tá? Guarde isso na cabeça de vocês. Achou dois números na reta, o maior é sempre da direita. Porque o tal do sinal de positivo e negativo confunde vocês. Se essa pergunta fosse para vocês com o sinal do positivo, o maior seria a dízima, tá bom? O maior seria a dízima. Porque na hora que vocês fossem encontrar na régua, a dízima estaria da direita e o exato estaria na esquerda, tá? E aí, como a regra que eu falei para vocês, o maior sempre está para o lado direito, tá bom? Então, neste caso aqui, eu achei os dois na régua. Achei os dois na régua. Eu vou olhar na régua e vou descobrir que quem está à direita é o menos 2,32. Então a minha resposta aqui é menos 2,32, tá bom? É o exato, não é a dízima, certo? Vamos subir a resposta? Menos 2,32 é maior que menos 2,32. Guarde isso na cabeça de vocês. É a regrinha que eu coloquei na minha cabeça, no Senta que lá vem história, que nunca mais vocês vão esquecer. Número maior e menor. O maior sempre está à direita na régua, na reta, na linha numérica, na reta numérica, e o menor sempre está à esquerda, independente se ele é positivo ou negativo, tá? Assim você não confunde. Sumiu para vocês a imagem aí também ou não? Avisem para mim. Vou apertar pausa na gravação aqui para a gente continuar. Continuando então, que nós tivemos um probleminha técnico aqui e já conseguimos resolver lá. A letra B agora. Qual dos números a seguir é maior? Agora veja. É o 2,32 e aí a dízima é infinita ou 2,32 exato? Então vamos lá, presta atenção. É o 2,32 e ao infinito ou o 2,32? É o exato ou a dízima? Responde para mim no chat. Não tenham medo de errar. Pode colocar E de exato ou D de dízima. Já vi uma resposta.
E já vou tentando explicar aqui, enquanto isso os outros não respondem. Ou enquanto isso eu espero a resposta dos outros. Fazendo a reta numérica de novo aqui, que aquela reta ali é muito pequenininha. Imaginando, né? Isso, tem que achar quem está à direita. Vamos ver aqui. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Vou dar um zoom bem grandão agora. 2,1, 2,2. Agora aqui, 2,3. Agora faz de conta que se deu um zoom bem grande aqui, tá? E aqui tá o 2,31. 2,32. Achei o ponto exato. Esse aqui é o ponto exato, tá? E aí o 2,32, 32, 32, que é o infinito, está aqui. 2,32, 32, 32, ou seja, o infinito está aqui. E aí, a dízima periódica está à direita e o número exato está à esquerda. Então, quem é maior? O 2,32 exato ou 2,32, 32, 32, que é a dízima periódica? Isso! Então, o Alifer e a Maria Eduarda já tinham respondido, né? O Alifer tinha respondido a dízima e a Maria Eduarda escreveu infinita. Então é isso mesmo. A dízima periódica é maior que o 3,32, porque ele continua, ele é infinito, ele é um pouquinho coisa, mas muita pouca coisa maior do que o 2,32, tá? Seria a mesma coisa que o combustível de posto de gasolina, né? Vou dar um exemplo aqui de Guapiara. O álcool agora, vai ficar até registrado, né? Vamos ver daqui a alguns anos, quando alguém for assistir essa aula. O álcool aqui em Guapiara custa 3,79,9, né? O álcool aqui em Guapiara custa 3,79,9, certo? E você vai pagar lá, você vai falar assim, eu quero 1 litro de álcool. Você acha que você vai conseguir pagar 3,79? Você vai pagar 3,80, porque não existe uma moedinha de 1 centavo, de 1/10 de 1 centavo, né? Então o que acontece? 3,799 é pouquinha coisa menos de que 3,80, né? Seria uma coisa que pegar uma moeda de 1 centavo, cortar ela em 10 pedacinhos e devolver um pedacinho da moeda de 1 centavo de troco. Não existe isso, né? Seria muito pouco na monetário. Mas tem gente que fala assim, não, mas se eu colocar 10 litros de álcool, eu vou pagar R$ 37,99. Se o álcool fosse R$ 3,80, eu ia pagar R$ 38. Então, compensa fazer desse jeito aqui ainda, porque quando eu for no posto de gasolina e pedir 10 litros de álcool, o cara vai me voltar 1 centavo, né? E aqui ele não me voltaria 1 centavo. Né? Agora tem que ver, será que existe ainda 1 centavo para voltar para a gente? Ah, mas eu pago no cartão de crédito. É verdade, ele não vai cobrar R$ 38, tá? Então tem tudo isso, tá? Então aqui é legal para a gente entender um pouquinho dos milésimos aí, que chega a ser maior e menor, pouca diferença. Agora aqui, acabei explicando um pouco ali, mas vamos explicar em cima do número. Explica a diferença entre os itens A e B. Então, qual é a diferença entre o A e o B? Por que no A a dízima foi maior? E por que no B... Não, desculpe. Por que no A o exato foi maior? E por que no B a dízima foi maior? Vocês pensaram nisso um pouco ou não? Aí tem duas explicações, né? Eu vou explicar. No A, o exato foi maior, primeiro, porque ele estava à direita. Isso aí é verdade. Ele era à direita, né? E no B, ele também estava à direita. A dízima foi maior porque ele estava à direita.
Os dois eu gostei dessa explicação, porque ele estava à direita, né? Mas aqui ele tem uma outra explicação. Quando ele é negativo, você vai procurar o número maior sempre que quem está mais próximo do zero, tá? Então, quando os números é negativo, quem é maior é quem está mais perto do zero. Por que isso? Faz sentido, ó, pensa comigo. Quem tem mais dinheiro? Quem deve R$1 ou quem deve R$3? Fala para mim, quem tem mais dinheiro? Nenhum dos dois tem dinheiro. Quem deve R$1 ou quem deve R$3? Quem tem mais dinheiro? Quem deve R$1 ou quem deve R$3? Hein? Quem deve R$1 tem mais dinheiro, a dívida é menor, está mais fácil de pagar, né? Então, quem está perto do zero é maior, tá? Tem que tomar cuidado, que a gente fica pensando assim, nossa, está a temperatura -4, faz mais frio, dá a impressão que o -4 é mais do que -2. Mais frio, mas o -2 é maior do que -4. Então, a gente cai muito nessa mentira, né? Mas a gente está falando que faz mais frio, mas a temperatura é menor do que -2. -2 a temperatura é maior do que -4, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas mentiras, né? Quando a gente fala assim, a cerveja está a 2 graus negativo e a outra cerveja está a -4 graus, né? Ou seja, 4 graus negativo. Qual tem a temperatura maior? A de -2 graus. A -4 graus tem a temperatura menor, ou seja, está mais gelada. Mas quem tem a temperatura menor é a de -4 graus, tá bom? Tomem cuidado. Não vamos falar de cerveja. Refrigerante. Vocês são muito novos. Não podem beber cerveja. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu fiz uma explicação enorme. Vou ler ela para vocês. Deixa eu apagar meus rabiscos aqui. Eu prefiro falar de palavra própria, mas eu escrevi aqui. Há duas maneiras de perceber quem são os números maiores, observando-os na linha numérica. Uma delas é quando os dois são negativos. O maior é sempre quem está mais próximo do zero, na linha numérica. E quando os dois são positivos, é quem está mais... tá errado aqui. E quando os dois são positivos, o menor, é isso mesmo. O menor é quem está mais próximo do zero, na linha numérica. Mas o método que eu, professor Ricardo, mais gosto é localiza-se os dois pontos na linha numérica. O menor está à esquerda e o maior é a da direita. Nesse caso, os dois números muito próximos, um é finito e o outro é infinito. E neste caso, quanto negativo, quanto maior é o número, porém negativo, menor é o valor. Cabe explicação. Foi aquilo que eu expliquei da cerveja, né? Quanto maior é o número, no caso, -4, é menor o número. Se falar que está -10, você vai falar, nossa, tá -10 é um número muito alto. Não, é menor, -10 é menor, a temperatura é mais baixa ainda. Entendeu? Quanto mais negativo, pensa em dinheiro. Você acha que é melhor você dever R$1 ou você dever R$100? Entendeu? Negativo, quanto maior negativo, pior é. Pensa nisso, tá bom? Então, quanto maior é o número negativo, menor ele é, tá bom? Pior ele é. Pensa assim, menor é pior, tá bom? Pensa assim, para ficar mais fácil. Tudo bem? E a nossa aula acaba por aqui, né? Só deixa eu fazer uma espiada aqui. Nós terminamos a sequência de atividade 1. Na semana que vem nós vamos começar a sequência de atividades 2. Tudo bem? Eu agradeço a todos que chegaram até o fim da minha aula, que são o Alifer, Gabriel, Donizete, José Antônio, Maria Eduarda e Natália. Muito obrigado. Se você está acompanhando pelo YouTube, aqui abaixo tem o link do nosso playlist do Currículo em Ação. Se inscreva, compartilhe, comente, deixe seu comentário. Muito obrigado, até mais. Vou conversar com meus alunos agora pelo Centro de Mídias.